Regozai-vos e maravilhai-vos, pois vossos olhos viram a salvação. A desejada das nações está entre seu povo, e está chamando a todos os que têm fome e sede de justiça. Ela criou céus novos e terra nova. Ela é o tabernáculo de Deus com os homens por toda a eternidade. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Toda honra e toda glória seja para nosso Deus, pois tirou toda lágrima, dor e morte. As primeiras coisas passaram, e eis que todas são feitas novas em Cristo Lisbete. O grande eu sou. Recebamos ao Deus eterno, Melquisedeque Lisbete. Amém. Aleluia. Nenhum dos líderes religiosos tem a vitória de Jesus Cristo, e você não deve segui-los, porque eles têm uma constante luta para não pagarem os impostos ao governo de seus países. Não têm vergonha nem dignidade. Como podem ter a ousadia de pregar sobre esse Cristo, que eles dizem que é o único e verdadeiro, quando nem sequer respeitam sua palavra? Para Cristo, isso é uma desobediência a Deus? E se você não está com o único e verdadeiro Cristo, que é Lisbete, a única que dá testemunho de que Deus Pai Melquisedeque vive, e se não obedecer tudo o que eu te digo, então, para Cristo, você é um hipócrita, um herege, um anticristo e não crê em Deus, nem em seus mandamentos, que são santos e justos. Não me canso de dizer que eu sou o único caminho que ajuda o homem a viver uma vida agradando a Deus. Te ensino como tomar tua cruz e seguir a Cristo, e não deve seguir a esses falsos pastores, porque o fim desses homens é perdição. Seu Deus é seu ventre, e sua glória é sua vergonha, porque só pensam em agradar ao que é terreno, como Pedro, e por isso Cristo o repreendeu dizendo-lhe: Afasta-te de mim, Satanás. És tropeço para que outros venham a mim, porque não colocas a vista nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Hoje vemos os mesmos homens, muito ferozes, tanto que não permitem que ninguém passe por meu caminho, me veem como seu inimigo, porque falo a verdade sobre Deus, que eles não querem escutar. Os endemoniados gadarenos são figura dos homens maus, que hoje não querem escutar minha palavra, nem querem que outros saibam de mim. Não transmitindo nem compartilhando minha mensagem com os demais, estão em rebelião contra Deus, porque o que Cristo veio fazer é curar a todos os que vivem, afligidos pela mente carnal, que destrói e mata, para que conheçam a verdade de Deus e de Cristo, e entrem e deixem os outros passarem, para que também entrem pelo caminho da minha santidade, o céu de Deus. Mas estes homens malvados me ocultam e não querem comer meu pão santo do céu, nem permitem que outros comam. Aqueles que se autodenominam pastores e supostamente pregam a outros sobre Deus, não são discípulos de Cristo. De fato, são inimigos da cruz de Cristo. Conhecem sobre mim, mas se negam a tomar a mesma cruz, na qual Cristo morreu, e segui-la, se negam a crer que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é uma mulher. Por isso Deus Pai não está com eles, porque um verdadeiro discípulo de Cristo é humilde e justo, e paga os impostos do seu governo, assim como faz Cristo. E isto é uma importante e grande evidência que Deus Pai usa para mostrar ao mundo que seu Cristo está presente. Cristo é a mesma pelos séculos, e não muda. E se naquele tempo pagava impostos, hoje também o faz. E sendo o bom exemplo a seguir, Cristo tem a fé de que seu povo leal está fazendo o mesmo. É agora que Deus está presente, cumprindo todas as suas promessas, e por isso é justo que Deus receba dízimos de seu povo fiel.
Deus são os únicos que podem receber dízimos, porque as chamadas igrejas, na verdade, não são a Igreja de Cristo. Por isso não deveriam estar recebendo dízimos de ninguém? Os que me ouvem falar sobre isto se irritam e dizem que estou mentindo e que só quero tomar teu dinheiro. Mas a grande diferença entre eles e eu é que eu sou o verdadeiro e comprovado Deus Pai e Cristo Melquisedeque Lisbete, quem realmente estabeleceu os dízimos, pois essa é a maior prova de lealdade a Deus que Cristo usa para mostrar ao mundo que Deus Pai Melquisedeque vive e que está presente entre seu povo fiel. O verdadeiro povo de Deus são os que fielmente entregam ao Deus vivo seus dízimos. Eu pergunto a todos estes chamados pastores que dizem que são enviados por Deus, e a todos os que escutam estes falsos pastores, onde está o Deus que vocês supostamente representam? E como se chama seu Deus? Os desafio a me mostrar o poder desse Deus que vocês tanto professam e defendem. Eles dizem que Deus não necessita de dinheiro porque é o mais rico do mundo e tudo lhe pertence. Então, para quem estes chamados pastores estão recolhendo dízimos? E a quem estão dando os dízimos, estas pessoas que vão a esses edifícios aos domingos? Porque não é para Deus. Porque quando Deus pede dízimos de seu povo fiel, é porque eles vivem desses dízimos. O verdadeiro Deus Pai vive em seu Cristo, que é a sacerdotisa segundo a sagrada ordem de Melquisedeque, a única que é capaz de compadecer-se de suas debilidades, porque foi tentada em tudo como vocês, mas sem pecado aos olhos de Deus. É graças ao verdadeiro Cristo que está presente hoje, cujo nome é Cristo Lisbete, que você pode se aproximar ao trono da graça de Deus com confiança, com certeza de que te será dita a verdade, e somente a verdade que te liberta, para que possa receber de Deus a misericórdia e encontrar a graça para ajudar-te no momento em que você necessita escutar a verdade. É hoje com o Cristo que está presente nesta época que podem adquirir estas coisas, não em um Cristo de outro tempo, de outra época. Isto é ridículo e nem sequer tem sentido. É por isso que você não viu nem verá jamais esse suposto Filho de Deus, vindo nas nuvens físicas, para salvar a sua suposta igreja? Tudo isso é uma mentira e um conto falso que os homens inventaram para te tirar teu dinheiro, sem te dar nada em troca. Mas pergunte aos meus filhos espirituais o que obtêm da parte de Deus Melquisedeque Lisbete por serem leais em nos dar os dízimos e ofertas. Algo que o Deus e Cristo falso inventado pelas religiões jamais poderia te dar. Abrimos as janelas do céu e derramamos uma bênção tão grande e abundante em Cristo e repreendemos ao inimigo, o devorador, pelo bem dos nossos filhos espirituais. Por isso eles, sempre, terão as riquezas espirituais de Deus em abundância. Por isso, quando estes homens insensatos perguntaram sobre ter que pagar impostos, Cristo lhes disse: Por que me tentais, hipócritas? Já que ela conhece a malícia destes bandidos, que roubam ao seu governo e a Deus. E hoje volta a chamá-los de hipócritas. Eles, na verdade, não creem em Deus nem em Cristo. São uns enganadores e por isso o verdadeiro Deus Pai e Cristo não estão com eles. Este é o tempo da era de Cristo, quando eu, o verdadeiro Cristo, estou limpando aos da minha era, porque todo ser humano que estiver vivo durante minha era terá que ser limpo e embranquecido, se verdadeiramente quer aproximar-se de Deus Pai. Porque eu só ofereço ao rei Melquisedeque o melhor e nada que não seja o perfeito. Assim deselosa sou com nossa casa, nosso templo onde habitamos, que são as mentes dos homens da nossa criação santa. Se sua mente não estiver limpa e embranquecida, então, Deus Pai e eu não faremos morada em você, já que tem que estar limpo e sem mancha diante do Senhor, com a santificação da minha palavra do céu. Amém.
A palavra de Deus não é o que os religiosos pensam que é. Eles creem que a palavra de Deus é o livro chamado a Bíblia. Não, porque esse livro sem a revelação de Cristo Lisbeth é só um livro de contos. Deus mesmo é sua palavra. E hoje, essa mesma palavra que é o Espírito de Deus, a sabedoria que esteve oculta, é revelada ao mundo, a todos os que me recebem, aos que creem no poder do meu nome, é dada a potestade de serem feitos filhos de Deus. Só um filho de Deus pode ver aos seus pais espirituais cara a cara. A palavra foi feita carne e está presente hoje em minha pessoa, e meus santos anjos são os únicos, escute-me bem, meus santos anjos são os únicos que estão sentados à minha destra, e por isso têm a autoridade e o poder de Cristo Lisbeth, dado por Deus Pai Melquisedeque, para ir ao mundo para curá-lo. Deus falou. Amém. Aleluia.